Bom, voltamos nesse segundo bloco. E nesse segundo bloco eu recebo a terapeuta sistêmica consteladora familiar Andrea Bentley Kostetzer. E hoje ela vai falar sobre um tema que chama a atenção de todo mundo tem relacionamentos amorosos, né? Quem nunca já teve algum problema de relacionamento amoroso que levante a mão, né? Sim, exatamente. E muitas pessoas hoje em dia não conseguem levar um relacionamento adiante, né? Olha, hoje em dia tá difícil de achar um relacionamento, tá difícil de levar um relacionamento adiante. Mas essa é a primeira pergunta que eu tenho pra te fazer, André. Por que os relacionamentos não estão dando certo mais? A gente tem uma coisa que tá acontecendo muito com a humanidade, que nós não estamos virando adultos. Que nós estamos muito nas feridas infantis. Então, antigamente o homem, quando ele fazia 18 anos, ele ia pro exército. A mulher, quando fazia 15 anos, ela tinha aquela festa de 15 anos, ela virava mulher, ela era permitida ir pro mundo, né? Isso, os pais liberavam os filhos. Hoje em dia a gente vê os filhos com 30 anos morando com os pais ainda. Então, são adultos que não viraram adultos. Então, esse é um primeiro passo. Tá. E depois, essas pessoas, elas começam a entrar num relacionamento, e eu digo que tem 5 fases nesse relacionamento. Um relacionamento sempre tem 5 fases, tá? Então a gente começa se conhecendo, é aquela 1000 maravilhas, a época da paixão, em que a pessoa parece perfeita. Depois vai passando, vai começando aquela coisa que, não é tão legal assim, e agora o que a gente faz? A terceira fase é a fase que geralmente as pessoas desistem do relacionamento. Tá. Porque é a fase que acabou aquele conto de fadas e que virou enxergou realidade. Isso, então, ou eu vou assumir daqui pra frente a realidade. Isso. Descobrir que a pessoa também tem seus defeitos e que eu também tenho as minhas faltas e meus defeitos. E o que eu faço com isso? E depois a gente vai embora. Na quarta fase é quando começa a se ajustar, quando vira um time. Ou a gente joga junto, ou a gente acaba. Ou a gente joga junto, ou não vai estar tão bom. Ou é no mesmo time, ou é um contra o outro. Tá? Aí quando chegou na quinta fase é que deu tudo certo. Mas pra chegar nessa quinta fase é muito difícil, porque é um desafio muito grande. E muitas vezes nós temos faltas de pai, falta de mãe. E, por exemplo, eu posso ter uma falta de pai, e aí eu vejo um pai no meu marido. Então eu tô querendo criar uma expectativa em cima dele, mas ele não vai poder suprir essa falta que eu tenho. Então, às vezes a gente precisa tratar essa falta, enxergar essa falta em nós e ver que o outro não vai conseguir suprir aquela falta que nós temos. Isso é algo muito importante. Muito importante. Acho que tu já começou a responder essa pergunta, mas eu ia te perguntar como é que a constelação familiar ela pode ajudar nos relacionamentos, assim. Sim. Pode dar alguns exemplos práticos? Sim. Quem te procura? O que pode constelar em relação O relacionamento, às relacionamento. vezes até tem pessoas que são doentes por causa de um relacionamento, de um casamento que tá ruim. Então, às vezes a pessoa vem, o meu relacionamento tá ruim, eu tô sofrendo um relacionamento abusivo. Hoje em dia a gente tem muitos relacionamentos abusivos. E o que eu encontro muito na constelação, a pessoa chega pra constelar, ela tem essa falta paterna, essa falta materna, perdeu um irmão às vezes, repete a família, pessoas que julgam uma traição, mas daí acham pessoas que trabalham, vêm a serviço do campo, daquele sistema familiar para trair também, né? Mas geralmente as pessoas te procuram e dizem, eu tô com um problema num relacionamento, mas elas nem conseguem identificar. Não conseguem identificar. Qual é o problema. A constelação vai mostrar. É isso que é legal, porque eu, na verdade, eu não mostro nada. Eu sou uma facilitadora, onde a pessoa consegue colocar o próprio campo e ela mesma consegue enxergar o que tá ali. Porque às vezes o que tá dentro da nossa cabeça a gente não consegue enxergar, né? A gente fica tão naquele emaranhado mesmo. Isso. E quando externaliza no campo, numa constelação familiar, porque não é nada demais, a gente só coloca num campo pra fora e consegue enxergar em qual posição que eu tô, em qual posição que eu não estou. Às vezes a pessoa tá ali no relacionamento e não quer casar. As pessoas hoje em dia fazem muito isso, só mora junto. É como se estivesse fazendo isso, é como se estivesse fazendo um test drive o resto da vida.
Não fica pula algo pra próxima sério. fase. Isso, não pula pra próxima fase. É como se estivesse esperando alguma coisa melhor aparecer. Então fica esse critério, essa percepção para os dois lados. Entendi. André, quais são assim, nas tuas constelações, o que tu vê que é mais comum? Tu comentou da falta de pai, que é uma coisa Isso. bem comum, Bem né? comum. O que significa na constelação essa falta de pai? Não é necessariamente não ter mais um pai vivo, né? Não, geralmente assim, ó, uma mulher que tem uma falta de pai. Antigamente, as mulheres elas eram abandonadas pelo marido ou ficavam só em casa, o marido ficava só trabalhando, tinha essa falta. Tá. E hoje em dia eu vejo muito essa falta de um pai que tá com o filho, mas fica no celular. Qual é a referência paterna que um filho tem desse pai? Então são muitas faltas. Às vezes a mãe tem um filho e não libera o filho pro pai. As mães que ficam com o filho o tempo todo não deixam nem o pai sair com o filho na esquina. Então isso gera uma falta na criança. E quando essa criança virar adulto, ela vai ter procurar essa falta. Isso não é só em relacionamento que causa essas traumas, né? Isso traz muitos traumas na vida financeira, com doenças, com várias coisas que... Mas com relacionamento, com relacionamento certeza também, vai ter principalmente. também. Pode ter O que mais afeta é relacionamento e financeiro. E financeiro. Olha só. André, muitos homens te procuram para fazer constelação familiar ou... Porque tem um mito, né, que constelação familiar ou outras terapias são muito procuradas por mulheres, né? Tem homens constelando, assim, em relação a relacionamentos também? Ou eles só vão para constelar a vida financeira ou nem aparecem? Eu acho muito legal porque de toda essa minha trajetória na constelação, dos cursos que eu fiz, das trocas de figurinhas com outras pessoas da mesma área, dizem que homens praticamente não vêm. Minoria, né? É minoria, mas eu atendo bastante homens. E eu até falei assim, nossa, o que será que acontece que vem tantos homens para constelar? E eu acho muito legal esse movimento. Alguns veem que a mulher manda. Já recebi coisa assim, ou vai constelar ou a gente separa. Entendi. Mas é bem legal, porque os homens, eles veem que é uma terapia muito prática, e eficaz e rápida, né? Que eles conseguem ver também onde que eles também estão deixando faltar. Porque um relacionamento é a lei do equilíbrio, né? Então, um dá um pouquinho um dia, outro dá um pouquinho um dia. Um acorda com menos vontade de olhar na cara do outro, então o outro tem que fazer um pouquinho melhor. Outro dia, outro tá um pouquinho melhor e outro tá pior. Então, é a lei do equilíbrio, né? E então, às vezes, a gente vê alguns relacionamentos que só um dá e o outro não dá nada. Tá. Esse é um relacionamento que com certeza vai dar fracassar. errado. Entendi. Sempre tem que estar equilibrado. E conseguir perceber isso é um grande passo, né? É uma coisa simples, mas às vezes que a gente não consegue perceber, né? E é transformador, né? Sim, com certeza. André, dia 21, sábado. Isso, nós vamos ter constelação vai em grupo. Vai ter constelação em grupo, ainda dá tempo para participar. Dá, Vai ser lá no Jardim do Anahata, é isso, né? Isso, Na Rua Coronel Fettersen. Daí é uma vez por mês, então tem a oportunidade de outubro de participar, né? Para quem não conhece, fica o convite, pode ir para... até te perguntar, conta pra gente como é que funciona uma constelação familiar. Tem a pessoa que vai lá constelar, quando é uma constelação em grupo, como essa do dia 21, e tem as pessoas que vão assistir. Isso. Né? Então explica pra gente como é que funciona. A pessoa que vai ser constelada, ela vai ser representada por algumas pessoas. Que estão lá presentes. Cada constelador usa de um formato. Tá. Eu faço com que a pessoa que será constelada pague, né, no caso, e quem vai participar e assistir não tem o valor de troca. Não precisa pagar, ela vai participar. Automaticamente ela também se cura muitas coisas dentro dela de quem participa, né? Isso é importante falar, não é essa pessoa que tá constelando que vai curar, né? Quem tá lá assistindo E geralmente são campos muito parecidos das pessoas que participam. Então, por exemplo, você vai constelar, aí você vai escolher alguém para te representar. E essa pessoa entra no campo e diz algumas coisas que estão sentindo. Entendi. E a outra pessoa também vai representar alguém da tua família, ou aquele teu problema, ou teu relacionamento,
representa aquilo dentro do campo familiar. Entendi. E a duração depende muito da dinâmica. Depende muito da dinâmica. Já tive dinâmicas de 20 minutos, já tive dinâmicas de 1 hora, de 1 hora e pouquinho, depende muito. Então, olha só, né? Fica o convite. Então, para quem não conhece, tem interesse, se não quer constelar, pode ir pelo menos para assistir, para conhecer pela primeira vez, né? E depois decidir com mais certeza. É uma grande oportunidade, porque depois só em novembro, né? André, eu queria que tu deixasse teu Instagram. Eu acho que as pessoas entram por lá para poder fazer a inscrição, né? Para poder participar no sábado, dia 21, às 14 horas, no Jardim do Anáhuac. Isso. É Andréa Bendlin, Andréa sem o I. Bendlin, é Bendlin. Acho que se colocar isso já aparece o Instagram, porque daí é Andréa Bendlin Kostetzer Terapia. E daí ali tem o link do WhatsApp. Tem o link, tem tudo ali que também. Pode reservar o horário. Mas fica o convite para todo mundo, então, conhecer o que é uma constelação familiar, participar e também constelar. Isso, né? Com certeza. E dá uma dica de como a gente pode melhorar os relacionamentos, pra gente fechar aqui com chave de ouro essa nossa entrevista. Verdade, isso é uma dica muito importante. Uma dica de terapeuta, de consteladora. A primeira coisa é ser adulto, né? Porque criança não se relaciona. Entrou aqui falando isso, né? E vai fechar aqui. Porque adulto criança não se relaciona. Quem se relaciona é adulto. E a lei do equilíbrio, né? Esse dar e trocar, né? E ver também qual que é a minha carência, qual é a carência do outro, até quando que a gente pode dar e até quanto que a gente vai receber nessa troca. Porque às vezes nós temos uma carência e queremos essa carência cubra algo que é nosso. Que é nosso, linda. Adorei. Obrigada. Né? Muito obrigada. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, com muito sol, se Deus quiser. E até a próxima terça-feira, às 20h30, aqui na TV Galega, a imagem da cidade. Badoque das Antigas, há 25 anos servindo a sua família. Almoço e marmitex de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. E todas as quintas-feiras no almoço tem uma deliciosa feijoada. Na parte da noite, venha saborear um delicioso sushi com ingredientes frescos e de qualidade, lanches recheados e petiscos. O lugar perfeito para o seu happy hour ou jantar, de segunda a sábado, das 18h30 às 23h30. E para você que não quiser sair do conforto do seu lar, a boa notícia é que tem delivery. Badoque das Antigas, Rua Almirante Barroso, 1302, Vila Nova.